Shalom a todos, amados irmãos, que busca a verdade, que busca a palavra de Deus, que teme a esse Deus. Na sua palavra está escrito que o temor a esse Deus é o princípio da sabedoria. Não adianta buscar a sabedoria sem ter temor a esse Deus. Como está escrito, o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Nós vamos estar lendo hoje 2 versículos do Salmo 147. Os dois últimos versículos. 147, o 19 e o 20. Nós vamos estar entendendo que tudo que esse Deus fez, tudo que esse Deus deu, ele deu a Israel e não fez assim com nenhuma outra nação. Entendeu? Então, que não existe grego, não existe romano, você entendeu? Na vida espiritual, não. Na salvação, não. Pode existir aí esse nome, o evangelho grego, o evangelho romano, o evangelho egípcio, o evangelho disso, o evangelho daquilo. Mas na Sagrada Escritura diz que a salvação vem dos judeus e ela tem que ser buscada. Ela tem que ser buscada. Como busca essa salvação? É nos pés desse Deus que fez os céus e a terra. Nesse vídeo nós vamos estar vendo Israel agora, Israel hoje. E cada vez que nós olhar para Israel, nós vamos dizer uma palavra dentro da nossa mente, dentro de nós. É um milagre do Criador. É um milagre do Criador. Porque os homens ímpios não gostam de Israel. Então nós vamos estar lendo aqui o porquê que os homens ímpios não gostam de Israel. Olha o que o Criador fez. Ó. Mostra a sua palavra a Jacó, os seus estatutos e os seus juízos a Israel. Olha o versículo 20. Ó. Não fez assim a nenhuma outra nação. E quando os seus juízos não o conhece, louvai ao Senhor. Então, o que o Criador fez a Israel, ele não fez com outra nação. Você entendeu? Então, aqui é a palavra de Deus. Está escrito? Está escrito. Ele não fez isso com nenhuma outra nação. É assim que está escrito. Então, nós vamos estar falando de Israel hoje. O que aconteceu com Israel essa semana? Vocês sabem que a mídia, não só a brasileira, mas a mídia é inimiga de Deus, é inimiga de Israel, é inimiga do povo. O pessoal da mídia são paga para idiotizar pessoas. Então, quer saber a verdade? Busque um canal de Israel, busque um canal sincero, um canal de judeus sincero, e começa a aprender a verdade. E começa a se libertar daquilo que é escravidão, daquilo que é paganismo, daquilo que é mentira, daquilo que é idolatria, daquilo que é pecado. Entendeu? Porque só de pensar que tem uma mídia paga para nos enganar é muito triste. É muito triste. Israel, essa semana, Israel não é inimigo da Palestina. Jamais. Nunca. Nunca Israel foi inimigo da Palestina. Vai no Google e pergunta quantos palestinos trabalhavam em Israel antes do atentado.
entendeu? Vocês vai assustar. O tanto de palestino que ganhava a sua vida trabalhando em Israel. Israel nunca foi inimigo de Palestina. Israel é inimigo do terror. Israel é inimigo dos terroristas. E com essa pressão sobre os terroristas, o que está acontecendo? Os terroristas estão vindo para a América. A fonte é Sinagoga Anussim. Vai no YouTube e acompanha também lá. Sinagoga Anussim. É um site de judeus honesto. É um site de judeus que trazem a verdade. Entendeu? Então a gente busca a verdade aonde tem a verdade. Não adianta buscar a verdade aonde só tem mentira. Aí você vai continuar sendo o quê? Sendo um inimigo de Deus, sendo o inimigo de Israel e sendo o inimigo do povo, sendo um idiota na terra, sendo apenas um doutrinado na terra. Mas busque a verdade. Então, com esses ataques lá, esses terroristas estão vindo para onde? Estão vindo para o Brasil, Venezuela, Equador e Colômbia. Entendeu? Então, esses terroristas, porque a sentença deles é morte. Entendeu? A sentença deles, segundo os Estados Unidos, é morte. Entendeu? Por se levantar, por odiar Israel. Então eles estão vindo para o Brasil, porque aqui ele tem os seus amigos que por enquanto estão aí no poder, entendeu? Então, essa semana Israel sofre um atentado, incêndio, entendeu? Israel tem muitas florestas, muitas reservas. Aí esses inimigos ateiam fogo, entendeu? Agora vocês pensam bem, Israel com 7 frentes de guerra. 7 frentes de guerra. Ainda tem que organizar o seu exército para apagar incêndio. Entendeu? Que a ordem é atear fogo em Jerusalém. Entendeu? Os inimigos, via internet, se convocaram para pôr fogo em Jerusalém. Vocês ouviram isso pela mídia? Entendeu? Então Israel passa uma semana de horror, uma semana de incêndio, uma semana de atentados. Entendeu? Mas sempre guarda esta palavra. Israel não é inimigo da Palestina. Israel é inimigo do terror, é inimigo dos terroristas. Entendeu? E esses terroristas têm origem. Esses terroristas têm quem o patrocina. Então, já se sabe tudo, a origem desses terroristas. A origem desses terroristas é o Irã, entendeu? Mas o Irã já está na mira, entendeu? Essa semana, muitas explosões dentro do Irã, mas eles não sabem quem foi. Eles não têm prova. Esses tempos atrás, o presidente do Irã caiu o seu avião, mas eles não sabem quem foi. Eles não têm como provar. Entendeu? Então, algo de Deus está acontecendo contra esses terroristas. E cada vez que olhar para Israel, vocês sabem, nós temos mandamento para nós orar para este povo. Porque se nós temos essa fé, nós invocamos esse nome, nós guardamos esse mandamento, nós guardamos esta festa, nós amamos esse Deus sobre todas as coisas, é por causa de Israel. Como nós lemos o Salmo 147, tudo foi dado a Israel. E não fez assim com nenhuma outra nação. Entendeu? Então eu não acredito em homem, eu acredito na palavra de Deus. Entendeu? Que
tudo que esse Deus fez, ele fez a Israel, ele não fez assim com nenhuma outra nação. O povo do Iêmen, entendeu? O Irã tem terrorista lá, entendeu? Que o Iêmen é um país. Um lado do país é país sério, entendeu? Mas o outro lado, o Irã montou ali os seus terroristas. E ali passa os barcos de compras e venda de todas as nações. E por muitos anos esses terroristas são pagos para destruir os barcos de Israel, Estados Unidos e outras nações. Mas os barcos da China e Rússia sempre passou ali, entendeu? Então vocês veem que é uma guerra comercial que não foi fundada pelos Estados Unidos. É uma guerra comercial que foi instalada pela Rússia e China. Mas agora o Criador colocou ali nos Estados Unidos um presidente, entendeu? Mesmo que ele não tenha o conhecimento do Criador, mas o Criador faz isso, entendeu? Que com 100 dias de governo, ele colocou a China de joelhos, entendeu? Essa semana a China caiu de joelho, porque o seu povo lá já está perdendo os seus empregos, perdendo as suas firmas, entendeu? E já estão atacando o presidente da China. Então, a China, essa semana, caiu de joelho, com 245% de impostos. 245% de impostos sobre qualquer produto. Vocês sabem o que é isso, entendeu? Então, se a China, vou fazer aqui uma comparação. Se a China, que vendia 100, passou a vender 5. Entendeu? Então, sem jogar uma bomba, sem dar nenhum tiro. Você entendeu? Olha o que esse homem fez com a China. Entendeu? Porque a China é inimiga. A China patrocina tudo. Ela age por trás de tudo aquilo que é mal. É terrorismo, é Irã, é comunismo, é agenda woke, entendeu? Todo servo do Criador que traz o teu nome lá de Israel tem que estudar o que é essa agenda woke, o que é essa nova era, o que é que este povo globalistas estão fazendo, o que é o globalismo, entendeu? Então, esse povo tem que saber todas as artimanhas do diabo, entendeu? Para quando orar, repreender toda obra do diabo, todo o pensamento do diabo contra o ser humano ser repreendido através da oração, através do temor deste Deus, entendeu? Que a gente tem que saber as coisas, porque se for acompanhar as mídias brasileiras, você vai ser inimigo de Deus, inimigo de Israel, inimigo do povo, entendeu? Explosão misteriosa aqui no Irã, cai 2 mísseis em Israel essa semana. Lá no Iêmen, esse grupo terrorista do Irã chama Houthis. Então, eles sendo atacados pelos Estados Unidos, eles morrendo, entendeu? Eles morrendo nas bombas dos Estados Unidos, eles mandam 2 mísseis para Israel. Um míssil caiu em uma escola, mas milagrosamente a escola não tinha nenhum aluno e a aula ia começar 4 horas depois. E o outro míssil caiu em uma praça, entendeu? Porque Israel tirou o domo de ferro de lá pensando, né? Eles estão sendo já massacrados pelos Estados Unidos, eles não vão mandar nenhum míssil, mandaram 2, entendeu? Mas milagrosamente não morreu nem uma pessoa em Israel com esses 2 mísseis.
mas a escola foi destruída e a praça foi danificada. Entendeu? Isso é a fúria do inimigo. As explosões misteriosas no Irã, eu já falei, né? Que eles não têm como provar que foi Israel, mas o seu arsenal de armas está sendo destruído e explosão dentro do Irã. E as coisas acontecem. Israel destruiu um grupo de terrorismo como? Quando ia ligar o seu celular explodia na cara dele e destruía a casa deles inteira. Entendeu? Israel fez isso. E até hoje ninguém sabe como que Israel fez isso. Entendeu? Então as coisas de Deus têm que ser observadas, os milagres de Deus têm que ser observados. Porque esse povo terrorista é o diabo na terra. É o diabo na terra. Você entendeu? Porque eles não temem a Deus e não temem aos homens da terra. Então é o diabo na terra. Israel completa 77 anos essa semana e não pôde nem comemorar por causa dos incêndios e fumaça. Entendeu? Não houve vítimas, mas pessoas tiveram que abandonar suas casas, abandonar seus carros na pista. Eu vi. Muitas pessoas teve que abandonar os seus carros na pista e sair correndo. Entendeu? E sair correndo. Foi um desespero muito grande em Israel essa semana. Mas Israel, depois da retomada, inteira 77 anos. Arábia Saudita com medo dos terroristas do Irã. A Arábia Saudita é capaz que vai se aliar com Israel de medo desses terroristas. Entendeu? Então algo está acontecendo ali. A Jordânia, com medo dos terroristas, é capaz de se juntar a Israel. Então, o milagre do Criador está acontecendo ali. Quem comprar petróleo do Irã não pode mais negociar com os Estados Unidos. Estão ouvindo? Eles vão fazer o que com o petróleo deles? Entendeu? Eles vivem do petróleo. Entendeu? Então, o homem dos Estados Unidos, que o Criador colocou lá, é o Criador. Vocês viram o tiro que ele levou na cabeça? 1 milésimo de segundo, ele virou a face, a bala pegou na orelha. Isso não é milagre para vocês? Então toma cuidado, entendeu? O Criador está no controle de tudo. Até daquela folha seca que cai daquela árvore, o Criador está no controle. Entendeu? Então o Deus que nós pregamos é esse. É o Deus que está no controle de todas as coisas. Paquistão e Índia também se envolvem em guerra essa semana. Mas por trás do Paquistão está quem? A China. Porque qual foi a última notícia? A última notícia é que a Índia passou a China em população. Então o que a China faz? A China investe no Paquistão para atentar a Índia, para ver o exército da Índia. Olha que povo maligno. Entendeu? Então vocês oram, a oração de vocês tem poder, tem efeito, continua orando para o Criador fazer algo no coração deste povo. Porque tudo é através do Criador, que o Criador tem poder sobre os corações das pessoas. Quem tem uma Bíblia em casa tem que saber que o final de tudo é o mundo contra Israel. Zacarias 14. E esse mundo contra Israel, quem que vai fazer isso? O próprio Criador. Zacarias 14, ali no começo você vai ler
o próprio Criador falando, levantarei todas as nações contra Israel. E lá, sobre elas, derramarei o meu furor. Entendeu? Porque a hora que as nações não tiver mais jeito, então o Criador vai fazer ao contrário. Vocês não guardaram meus mandamentos, não guardaram meus preceitos, eu pedi para vocês orar para Israel, vocês nunca oraram, entendeu? Então eu vou levantar vocês contra Israel. E a hora que chegar lá, eu vou queimar vocês. Então quem tem uma Bíblia em casa tem que saber isso. O final de tudo é o mundo contra Israel. E o Criador queimando todo mundo. Leia Zacarias 14, versículo. Ali no começo que você vai entender. Porque o Criador vai fazer você entender. Entendeu? Quando você pega a Sagrada Escritura com amor, com carinho, com temor, o Criador é o seu professor, o seu ensinador. Entendeu? Então guarda essa palavra. O fim de tudo é o mundo contra Israel. O próprio Criador falando. Ajuntarei todas as nações contra Israel e sobre ela derramarei o meu furor. Guarde essas palavras, estude mais, ore para Israel, ore por irmão Nilson, entendeu? Ore para todos esses que trazem o nome do Senhor de Israel, entendeu? Todos que invocam esse nome precisam de orações, precisa se afirmar cada dia mais, entendeu? Porque os dias estão ficando ruim, mas no nome desse Deus nós vamos atravessando dias difíceis.